Eu vou começar esse vídeo já indo direto no ponto porque hoje não dá para fingir que nada aconteceu. O pai do Gerson, o Marcão, resolveu falar. Falou com emoção, falou chorando, falou sentindo. E quando um pai fala do filho desse jeito, muita gente automaticamente abaixa a guarda. Mas hoje eu quero fazer diferente de todo mundo. Eu não vou atacar a família, eu não vou passar pano e muito menos vou fingir que a torcida do Flamengo é vilã dessa história, porque não é. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender exatamente por quê. O Marcão disse, abre aspas, meu filho nunca deu uma entrevista dessa, né? Eu comecei a chorar, mas porque eu sei do sentimento do meu filho, dele ver dando pancada na gente, na filha dele, em mim, a beça. Tu tem noção? 42 milhões de torcedores do Flamengo, um monte de torcedores xingando a gente, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu fico na minha, nunca fui para confronto. A gente já acostumou. A vida é bem difícil, né? Eu não falo mal de ninguém, eu não ofendo ninguém, nem eu, nem ele. E eles ficam batendo na gente. Mas tá tranquilo, a gente já apanhou, vamos apanhar mais. Mas hoje fiquei muito feliz com o depoimento do meu filho, amei. Essa fala do Marcão aconteceu durante uma entrevista. Não foi postagem em rede social, não foi texto ensaiado, não foi nota oficial. Foi um desabafo de pai, em um momento emocional, falando de sentimento, falando de dor, falando de proteção. E por isso essa entrevista se espalhou tão rápido em programas esportivos, páginas de Flamengo e canais de torcedores. Porque mexe com algo que todo mundo entende, família. E aqui eu quero deixar algo muito claro, sem margem para dúvida. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de atacar família de jogador. Xingamento pessoal, ameaça, ofensa a filho, esposa, pai ou mãe não é cobrança, é falta de caráter. Isso não é torcer. E isso não representa a torcida do Flamengo. Mas a história não pode parar só na emoção. Porque quando o Marcão fala 42 milhões de torcedores batendo na gente, passa uma imagem perigosa, como se a torcida inteira tivesse se transformado em um monstro irracional, atacando sem motivo. E isso não é verdade. E é exatamente essa parte que quase ninguém está tendo coragem de discutir. A torcida do Flamengo não acordou um dia odiando o Gerson. Muito pelo contrário, o Gerson foi defendido por essa torcida inúmeras vezes. Foi abraçado, exaltado, protegido, tratado como líder. O problema não é quem ele foi. O problema é o contexto das decisões recentes. E se você acha que isso tudo é perseguição gratuita, fica comigo até o final, porque a história é mais profunda do que parece. O Gerson saiu do Flamengo como ídolo, capitão, jogador de confiança do elenco, peça-chave, referência técnica e emocional. Saiu como nome certo na seleção brasileira. Saiu valorizado, respeitado, querido. Quando foi vendido para a Europa, a torcida entendeu. O clube entendeu. O Flamengo fez negócio. O torcedor desejou sorte. Não teve clima de traição ali. Só que o futebol é feito de continuidade. E aí o tempo passa e o Gerson volta. Volta rápido, menos de 6 meses depois. E não volta para o Flamengo. Volta para outro clube brasileiro. Volta para o Cruzeiro. E nesse momento a leitura muda completamente. Porque o torcedor não enxerga só o contrato assinado. Ele enxerga o filme inteiro. Ele lembra das negociações, das conversas de bastidores, da pressão por valorização, de discussões sobre salário, luvas, projeto, protagonismo. E pouco tempo depois, vê o jogador sair da Europa e fechar com outro clube no Brasil. E aí surge a pergunta que ecoa na arquibancada, no bar, no grupo de WhatsApp e agora aqui no Urubu em Pauta. Afinal, o que ele queria? Se o projeto era Europa, por que voltar tão rápido? Se era ambição esportiva, por que não insistir mais? Se era plano de carreira, por que esse movimento tão abrupto? O torcedor não é burro. O torcedor sente quando algo não fecha. Ele pode não ter acesso a contrato, cláusula, empresário, mas ele sente quando a narrativa muda rápido demais. E é aí que nasce a revolta. Não é ódio gratuito, não é perseguição, é frustração acumulada. A torcida se sentiu usada. E isso machuca muito mais do que uma derrota em campo. Agora, quando o pai do jogador vem a público e coloca tudo como se fossem 42 milhões batendo na gente, o sentimento do torcedor é ignorado. Parece que o torcedor não tem direito de se sentir enganado, decepcionado ou frustrado. E tem sim, desde que isso não ultrapasse o limite do respeito. Crítica não é crime, cobrança não é crime, indignação não é crime. O que é crime é ofensa pessoal, e isso precisa ser separado com clareza. E eu vou ser muito honesto aqui, o Flamengo é maior do que qualquer jogador. Sempre foi, sempre será. Nenhum nome, por maior que seja, está acima da instituição. O Flamengo sobreviveu a ídolos, perdeu craques, ganhou outros. E sempre seguiu gigante. O Gerson passou, fez história, jogou muito, foi decisivo.
Isso ninguém apaga, mas o Flamengo continua e a torcida continua. Quando você veste essa camisa, você sabe onde está entrando. Você sabe o peso, você sabe a cobrança. Você sabe que aqui o amor vem junto com exigência. Isso vale para jogador, treinador, dirigente, empresário. Todo mundo que se envolve com o Flamengo sabe disso. E não adianta agora tentar inverter a narrativa e colocar a torcida como algoz, porque ninguém está criticando o Gerson por ele ser pai, filho ou marido. Estão questionando decisões profissionais que impactaram diretamente um clube com mais de 40 milhões de torcedores apaixonados. E deixa eu fazer uma pergunta importante. Será que alguém parou para pensar no sentimento do torcedor? No cara que compra camisa cara, paga ingresso caro, enfrenta trânsito, chuva, sol, defende jogador em rede social, compra briga por ídolo e de repente sente que foi deixado para trás? O futebol é emoção dos dois lados, mas quando só um lado é ouvido, a história fica incompleta. Se você está curtindo esse tipo de análise, sem passar pano e sem atacar de graça, já deixa o like aí agora, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve no Urubu em Pauta, porque aqui a gente fala o que pensa, sempre colocando o Flamengo acima de tudo. E voltando, eu entendo o Marcão. De verdade, pai sente, pai sofre, pai protege. Ver o filho sendo criticado machuca qualquer pai. Isso é humano. Mas quando você escolhe falar publicamente, você entra no debate público. E o debate público exige que todos os lados sejam considerados. Porque ninguém obrigou o Gerson a sair do Flamengo. Ninguém obrigou a aceitar proposta. Ninguém obrigou a voltar tão rápido para o Brasil. Ninguém obrigou a assinar com outro clube brasileiro. Tudo foi escolha. E toda escolha gera consequência. Isso não transforma o Gerson em vilão, mas também não transforma ele em vítima absoluta. O problema começa quando tentam pintar a torcida como inimiga. A torcida do Flamengo não é inimiga de ninguém. Ela é exigente porque ama, porque sente, porque vive o clube todos os dias. E vou além. Se o Gerson tivesse voltado para o Flamengo, mesmo com toda essa polêmica, o Maracanã estaria lotado e ele seria aplaudido, porque o torcedor perdoa quando sente verdade, quando sente transparência. O que o torcedor não perdoa é sentir que foi feito de bobo. E isso precisa ser dito, mesmo que incomode. Agora eu quero ouvir você que ficou até aqui. Você acha que a torcida exagerou ou acha que pelo contexto todo a revolta é compreensível? Você acha que o pai do Gerson tinha razão em desabafar ou acabou colocando mais lenha numa fogueira que já estava acesa? Deixa a tua opinião nos comentários, mas debate com respeito, porque opinião forte não precisa de xingamento. E para fechar, fica uma reflexão que pouca gente está fazendo. No Flamengo, ídolo não se constrói só com futebol. Se constrói com postura, com timing, com verdade. O Gerson marcou seu nome em campo, isso é inegável. Mas fora dele, as decisões também pesam, e pesam muito. O Flamengo segue, a torcida segue, o futebol gira. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre aparece inteira. Se você ficou até o final, você é diferenciado. Tamo junto. Isso aqui é Urubu em Pauta.